Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Saúde em Foco, hoje com a advogada diretamente de Pernambuco, de Goiânia, para falar um pouquinho sobre a atuação no direito da saúde, sobre a atuação no direito da saúde para a obtenção de medicamentos, manutenção de plano e especialmente, que é um tema que eu gosto muito, para gestantes. Tenho um prazer de receber aqui Jéssica Souza, nossa faixa preta ali, recém-chegada no nosso grupo, que é o topo da advocacia da saúde, que vem fazendo um trabalho com maestria, que vem ali atuando no digital. É uma coisa que chama muita atenção, Jéssica, que apesar de você estar no interior de Pernambuco, você expandiu para todo o Brasil. Conta como foi isso, conta um pouquinho sobre a sua história, o seu escritório, e que como foi essa vinda ali para o digital. Flávia, bom dia, boa tarde, nem sei como que Bom dia, boa tarde, boa noite, que a pessoa pode ver qualquer horário. Flávia, eu tô assim super honrada, né, de estar aqui. Sempre foi um sonho, uma realização de um sonho isso daqui, tá? Já deixando Mas aqui. é mérito e competência sua, total. Então, assim, eu sou uma advogada do interiorzinho, né, de Pernambuco, que era trabalhista. Advogado trabalhista e tinha aquele sonho, né, do emprego público, como todo advogado, né, que não tem um sucesso também, né? Que não tem um sucesso, não consegue muito, né, clientes para poder realmente viver da advocacia. Então eu tinha o sonho do serviço público. E aí, nessa história do digital e tudo mais, a gente foi conhecendo mentores, né, inclusive você, que eu conheci e resolvi mudar completamente de área, porque a advocacia trabalhista eu já estava saturada, eu estava cansada de ganhar e não levar. Eu vi muito da advocacia trabalhista, né? A gente faz acordo e não recebe. Então, o quanto de processo que eu tenho que eu ganhei e nunca recebi, empresa que infelizmente não tem dinheiro, enfim. Aí a gente ficava lá tantos anos empenhados num processo para não receber nada. Então, eu falei assim, meu Deus, eu quero alguma coisa que me dê para mim um prazer e para o cliente também uma coisa que eu realmente mude de vida, né? Buscar dinheiro, eu trabalhei 6 meses, eu quero... Tá, uma coisa com transformação, com propósito. Aí eu queria isso, aí quando eu vi você, parece que eu me enxerguei na sua história. Foi assim, parece que era cópia. É porque parece muito, né, Jéssica? Eu era advogada trabalhista também e migrei depois de uma situação especial ali, da gestação e tal. Então pronto, aí eu me enxerguei em você, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E aí, como eu não tinha muita familiaridade, né, com a área, eu falei, eu vou seguir quem tá dando certo, eu vou fazer aqui igualzinho para ver se o negócio vai tão bem. E isso aqui não é sobre invejar, não é sobre realmente modelar os passos de quem já deu certo. E isso não é errado. Não. Isso para mim é você seguir um caminho de sucesso. E foi o que eu fiz com você, entrei lá na sua mentoria, o meu sonho era abrir aquilo, e aí vai abrir quando, nunca abria. Aí abriu. Entrei, né? T5, né? Turma 5, né? T5. E eu foquei nesse digital. Desde que eu entrei, eu disse, meus clientes não vão ser da minha cidade. Porque eu achava que ninguém ia ter, assim, eu não ia ter público na minha cidade. Goiânia tem quantos habitantes? Acho que uns 80 mil. 80 mil? 70 mil. É uma cidade, assim, que expandiu muito pra gente de fora, né? Por conta das indústrias que chegaram lá. Mas eu sempre achei que eu não ia ter público ali. Então, eu nunca foquei lá. Meu escritório é lá, é presencial, minha equipe, a maioria é presencial. Só que eu sempre foquei para fora. Eu sempre quis expandir para fora. Então, eu nunca gostei de dizer, até o lugar que eu tava assim, Recife, eu não marcava, não colocava onde eu tava, para ninguém saber. O povo sabia que eu sou do Brasil. Boa. Hoje em dia você tem cliente em todos os lugares do Brasil? Eu só falto a Amazônia. É? Eu só volto à Amazônia, todos os lugares. Vamos botar um tráfego lá pra gente buscar esse cliente. Eu preciso desse cliente da Amazônia, fazer todos os distritos federal, né? Até no Distrito Federal a gente também tem. E aí eu fui nessa. Hoje em dia, meu maior número de clientes, né? É São Paulo, Rio, Minas, é o que mais tem. Minas tem muito também. Minas tem muito. E Santa Catarina, Paraná, por todo canto. E aí eu vou fazer uma pergunta que a maioria dos advogados fazem. Só que uma coisa sou eu dizendo que sim, porque o povo acha que eu estou dizendo para vender curso. Outra coisa é você que tem essa realidade de sucesso. Hoje a gente pode afirmar que é um escritório absolutamente de sucesso. Não significa que um escritório de sucesso não vai ter perrengue, não vai ter coisa para resolver, porque a gente sabe que tem, se não tiver não é escritório. Mas é um escritório de sucesso, é um escritório de destaque no produto que você escolheu e já a gente vai falar mais sobre esse produto.
Como que foi esse início do seu posicionamento? Dá para uma advogada que veio sem padrinho no direito da saúde, do zero, lá do interior do Pernambuco, ter cliente em Minas Gerais, ter cliente em São Paulo? Fala aqui para esse público que dá. Eu tava conversando exatamente com o meu marido no caminho sobre isso. De, assim, a gente escolher um caminho e seguir aquele caminho, independente de no começo a gente achar que a gente tá falando para ninguém. Porque é um sentimento desse no início, né? É um sentimento desse que eu digo, meu Deus, eu tô aqui investindo meu tempo, fazendo isso, postando sempre, eu não vejo ninguém me perguntando de nada. Quando a primeira cliente me perguntou, olha, eu tô com plano de saúde, isso, menina. Você lembra da sua reação que você sentiu? Eu lembro da primeira vez, eu digo, meu Deus, chegou em alguém. Então, assim, é uma Valeu coisa, a pena. Valeu a pena. E é uma coisa que eu falando pra cá exatamente isso. Eu passei, assim, um ano postando. E no orgânico em si não chegava, era tráfego pago, né? Uhum. Mas depois, hoje em dia, tem produtos, por exemplo, que eu nem faço mais tráfego pago porque chega, entendeu? Eles já sabem que eu faço, já me conhecem por isso. Então, vale a pena. E assim, é um caminho que dá certo, mas para certas pessoas vai dar certo com um mês, outras com 3 meses, outras com um ano. E isso é só você não desistir, você persistir, porque não tem outro caminho para você sair da sua base, do seu local e atingir outras pessoas, é a internet. E eu ouso dizer que, assim, o digital hoje ele veio para democratizar. Porque antigamente, ou você era uma grande banca, ou você simplesmente não chegava. Agora não, a gente consegue, por exemplo, aqui de Natal, você de Goiânia, alguém de BH falar, e o Brasil inteiro ter acesso àquela mensagem. Então, a internet, ela veio democratizar. Eu acho que é por isso, inclusive, que tem tanta resistência ainda da OAB, por conta das grandes bancas, assim. E é importante o advogado saber que marketing jurídico, ele é permitido. Se posicionar na internet é permitido. Claro que com algumas nuances, com alguns limites, mas é possível fazer um posicionamento digital dentro das normas da OAB sem infringir o nosso código tranquilamente. E o que é que eu quero saber de você? Qual foi a sua maior dificuldade na hora de se posicionar? Como é que você aprendeu? Porque o seu posicionamento hoje é um posicionamento bacana da pessoa acompanhar. Você mistura, às vezes, coisas pessoais, você mistura ali coisas do trabalho, você traz muito caso, muitas histórias. Como que foi esse processo de amadurecimento e esse domínio sobre o posicionamento? Olha, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque no primeiro vídeo que eu gravei, eu chorei. Sério? Eu chorava, eu morria de vergonha, eu tinha uma vergonha. Eu tinha até vergonha de tentar gravar pra eu assistir. Sério, Imagina eu postar pra alguém. Aí eu tive Não sabia disso, não. Eu morria de vergonha, eu tenho esses vídeos ainda. Menina, eu ficava vermelha, eu chorava. Eu não vou postar isso, eu não quero que o povo me veja. Eu não achava que eu falava bem. Eu tinha também um preconceito também comigo mesma. Falava, esse povo vai querer nada comigo daqui. O nosso sotaque, o nosso jeito. Porque é uma coisa que... A gente sofre muito preconceito. A gente sofre. Não tem como. Então, eu achava que isso ia ser uma barreira pra mim, sabe? Então, eu tinha inseguranças. E aí, eu tenho um primo, né? Que ele também é da área digital. Tenho um primo e tenho a minha esteticista, que ela também já era do digital. E eles que me deram esse... Vai. Cadê o vídeo de hoje? Eles me chamavam todos os dias. Cadê o vídeo de hoje? Cadê o vídeo de hoje? Aí eu não gravei. Cadê? Aí eu tive a coragem. Falei, eu vou postar. Aí gravei lá uma caixinha de perguntas e postei. Eu não queria nem ver. Caio queria assistir meu marido. Eu falei, tira daqui de perto de mim pra eu não ver. Eu não queria. Mas depois eu comecei a amar aquilo, que hoje em dia, E quem te viu, quem te vê, né? Hoje ela não pode estar numa vinícola que ela tá gravando gravando vídeo. Hoje eu cheguei aqui, já tava lá o pobre do Caio, que é o marido dela, com a câmera, e ela danada gravando, lá embaixo. Então hoje, qualquer lugar você grava vídeo. Eu amo gravar, eu amo aparecer, eu amo essa troca, porque assim... A gente na advocacia, principalmente eu lá na minha cidade, eu sou muito solitária. Sim. Então, eu tenho só quem? A minha família, meus filhos, meu marido, a minha equipe. E é outra mentalidade, né? Fazer parte de um grupo como o nosso faz a diferença. Eu sou muito solitária, então eu acho assim, quando eu tô lá gravando, tô conversando com as pessoas no meu Instagram, a pessoa conversa, é meio que...
preenche essa falta de tempo que eu tenho de chegar, vamos tomar um café com um amigo, eu não tenho mais esse tempo, entendeu? Porque realmente eu estou na fase de expansão. Construção, na fase tração, né? Então eu tô com o tempo voltado para isso, eu quero que isso dê muito certo e tá dando, né? Só que a gente sabe que demanda, Claro. nenhum grande resultado vem com pouco esforço. Nada, você tem que ter presença no time, presença no escritório, presença no produto. E falando em produtos, assim, você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar trazendo aqui, você sabe do carinho que eu tenho por você, porque a gente comunga ali do mesmo propósito e da mesma transformação, né? O meu escritório é especializado em grávidas com trombofilia, embora a gente faça outros produtos, o seu também é especializado nisso, e eu já te contei isso na última vez que a gente se encontrou. A gente estava lá num grupo de WhatsApp, e eu participo dos grupos, você também, de alguns, e a pessoa foi lá e falou, quem você indica? E alguém indicou, não, vai nessa daqui que ela é a melhor. Aí eu vi lá a Jéssica subindo, eu falei, pronto, é isso, deu certo, sucesso chegou. Como que é essa transformação? Explica o que é que o seu escritório faz, quais são os produtos que ele faz, e como é que você estruturou tudo isso para atender grávidas do Brasil inteiro? Quando eu comecei, né, eu resolvi nichar valendo. Eu escolhi grávida com trombofilia e enoxaparina, acabou. Então, eu só falava nisso no meu Instagram. Eu não tinha outra coisa para falar. Até tinha, mas eu só falava nisso. Era nisso. Porque você queria atrair essas mulheres. Isso. Tem uma estratégia nisso. É uma estratégia que eu achava que quanto mais nichada eu fosse, mais fácil seria eu conseguir me tornar uma autoridade em determinado tema. E aí, com o tempo, eu fui abrindo, né? Que hoje em dia eu abri bastante, né? Mas sempre é mulher. Meu público sempre é mulher. E aí, eu comecei dessa forma. Então, quando eu percebi que, de fato, eu já estava ali sendo, né, referência nesse tipo de produto, aí eu comecei a abrir para outras situações. Até para blindar o negócio e não ficar dependente de um produto só. Exatamente. Mas a minha estratégia foi essa, começar a falar só nisso, até a pessoa botar na cabeça que eu sabia, que eu era autoridade. Eu demorei 6 meses. 6 meses para fechar o meu primeiro contrato 100% Instagram. 6 meses. Eu lembro, era um sábado pela manhã. Eu estava numa praia aqui, é uma praia de Búzios. E aí a pessoa mandou uma mensagem, obviamente eu estava esperando 6 meses aquela mensagem, falando, porque a gente acha que fala para ninguém. E a pessoa disse, não, mas seu escritório está trabalhando? Eu falei, sim, temos plantão. Mentira, era eu que estava lá na praia com o celular na mão. E foi uma cliente do Rio de Janeiro, a gente fechou, obviamente, e até hoje aquela cliente é muito especial para mim. Foi a minha primeira avaliação do Google Meu Negócio, de fato avaliação, né, sem pedir para um pai, para um parente, e aquilo ali eu guardo com muito carinho. Você lembra da sua primeira cliente no digital? Lembro da minha primeira cliente, lembro o nome, lá de Minas. De Minas. Uma maravilhosa, também foi de enoxaparina, né, ela. E assim, eu lembrei exatamente do momento. Eu tava assim, ansiosíssima para chegar uma mensagem dessa também. Eu tava dirigindo, indo para Recife fazer um trabalho lá, que eu trabalhava numa associação de policiais militares. E um negócio nada a ver comigo. Nada a ver comigo, mas eu tava lá porque eu precisava. E aí, essa cliente me ligou, tava num trânsito de Recife, né? Quem conhece sabe como é. Então, eu tava atendendo ela lá no trânsito, atendendo. Na hora que essa mulher fechou. O coração chega a disparar. E eu tava num momento muito delicado, assim. Eu falei, de incerteza, poxa, isso aqui vai dar certo mesmo. Eu tava até escutando uns louvores no caminho e tal. Quando eu vejo essa menina falando comigo. E assim, foi rápido demais. Não deu meia hora assim, ela não tá tudo fechado. Porque é até bom a gente falar nisso. No direito da saúde existem vários tipos de produtos. Só que existem alguns produtos que a urgência ali mais imediata. A enoxaparina é uma delas, porque se a gravidinha não tiver injeção, um dia, 2 dias, ela perde o neném. Isso facilita nosso trabalho, mas também requer uma estruturação do escritório para atendimento imediato. Como é que você lida bem trabalhando com urgência, assim? Eu lido muito bem. No início, óbvio, né? Foi muito novo para mim. Eu tive muitas situações de ansiedade com tudo mais, porque assim, eu sempre me cobrei muito. Então era eu que estava ali, eu que estava no WhatsApp, eu que estava no processo, eu que estava. Era eu tudo, né? Eu e 2 estagiárias no início, né? E juntando as duas da mão. Mas eu que atendia.
eu que estava ali no WhatsApp, entendeu? Uhum. Então, tinha tempos, né, que até meu marido, Jéssica, calma, desacelera. Tava 10 da noite, 10:30 da noite, na minha cama e atendendo. Eu não queria saber, eu queria que desse muito certo. Então, não importava o que eu precisasse fazer, eu ia fazer dar certo aquilo ali. Então, no começo foi mais difícil, né? Ter essa presença ali no WhatsApp toda hora. Sim. Sábado, domingo, feriado, à noite. No início exige mais tração nossa, né? Depois as coisas vão e aí hoje em dia eu já consigo dominar isso melhor. A gente tem uma equipe, né, que atende também. E a minha experiência já com esse tipo de produto, né, que é super urgente. Eu não preciso também passar 2 horas conversando com a pessoa ali, 3 áudios, 4 áudios estourando, tirar uma dúvida, outra, acabou, Você fechou. sabe que o que você está dizendo aqui é o sonho de muita gente que está assistindo a gente, né? Ter um posicionamento que ultrapassa as barreiras do estado, que sai do interior e que vai para o Brasil inteiro, sendo vista como autoridade, inclusive nos grupos de referência, e saber vender com 2, 3 áudios. Eu passei uma pesquisa e a maioria dos advogados tem 2 dificuldades, 3. Gestão e liderança, porque a gente não viu isso na faculdade e obviamente a gente não foi ensinado a estruturar nosso escritório. Se posicionar e vender. Então você está falando aqui com uma naturalidade que vende para uma pessoa que você nem conhece com 2, 3 áudios. Como é que foi esse processo de amadurecimento na venda? Tem muita gente que está nos assistindo, Jéssica, eu tenho certeza que esse podcast aqui vai tocar muita gente. Porque pela naturalidade que as coisas aconteceram com você e pela sua determinação. Né? Desde a primeira turma da formação que você participou, você já se destacou, já ganhou um prêmio para ir mais na frente. Foi fácil aprender a vender? O que você faz na hora de vender? Eu acho que, assim, eu sou meio que vendedora, né? Porque... Meio que? Porque para eu entrar na faculdade, eu era vendedora de moto. Ah, era? Eu fui vendedora de moto, eu fui vendedora de ovo de Páscoa, vendedora de produto de mercado. Eu tinha esse minha comunicação, né? A comunicação com as pessoas sempre foi isso. Eu sempre trabalhei de vendedora, sempre foi, desde novinha, assim. Menina, eu não sabia disso. Antes de 18 anos já trabalhava, já com 15 anos já estava trabalhando de vendedora, em datas comemorativas que não podia, né? Nem sabia que negócio de aprendiz, eu não tinha isso. Trabalhava no supermercado, de vender produtos lá de épocas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, não sei o quê, fazia isso. E depois eu consegui um emprego para entrar na faculdade, que foi de vendedora de moto. Então eu vendia moto e eu era a melhor vendedora da loja. Então por isso você arrasa nas vendas. Pois é, e eu amo. Se você me botar para fazer uma petição, eu fico passando mal, eu faço. E faço bem. Mas eu não sou fã, eu gosto de estar conversando com as pessoas, eu gosto de estar atendendo, eu gosto de entrar numa chamada de vídeo, conversar com as pessoas, eu gosto de estar falando no áudio. Eu posso dizer hoje que você, além de advogada, além de fechadora de contrato, de vendedora, você é uma empresária da advocacia? Com certeza. Eu não me vejo mais como a advogada. Eu não me vejo... Aquela advogada... Eu não me vejo, sabia? Eu sempre gostei mais do setor de vendas ou do setor de diligência. Peticiono, modéstia à parte, divinamente bem... Gosto de estudar, sei de processo, gosto de estudar processo, mas se eu fosse o cantinho do coração, diligência ou vendas. E eu marketing, posicionamento e vendas. Eu amo. A diligência não tem muita paciência, não. Às vezes eu perco a paciência. Mas aí sai rápido quando você perde a paciência. Quando é a gente. Mas quando é a gente é muito fácil. É quando a gente entra, né? É para resolver. Né? Porque a equipe está ali, às vezes, um processo. Hoje o seu escritório tem quantas pessoas? Hoje a gente tem 10 pessoas. 10? Em quê? 1 ano e meio? 2 anos. 2 anos? Quase 2 anos. Foi 2024, quase 2 anos. 10 pessoas. Você saiu do absoluto zero para 10 pessoas. 10 pessoas. E quando você pensa na sua trajetória, assim, o que você sente? Eu fico assim, hoje, né, tá meio que caindo a minha ficha, né, que realmente deu certo. Porque hoje você é uma das maiores autoridades do nosso ecossistema. Mas eu fico olhando assim, de onde eu vim, tão perto, assim, faz tão pouco tempo que eu tava ali trabalhando para outro escritório, recebendo o valor praticamente de um contrato que eu fecho num dia. E trabalhando muito, e sendo assim... não sendo reconhecida e tal, eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. E quando eu comecei na advocacia, né, da saúde, eu ainda tinha esse contrato, eu tinha medo de soltar.
Sempre tem, né? A vida mimosa, a gente não quer largar o osso ali. Mas aí aconteceu uma situação lá que eles tiraram metade desse contrato. Eu falei, então não quero mais. E aí cresceu, se livrou. Aí nunca fez falta. Nunca. Amém. Nem nunca vai fazer isso, com a graça de Deus. Vamos falar um pouquinho do seu produto? Tem muito advogado que nos assiste, mas também tem muito público final que nos assiste. Ou seja, mulheres que sofrem ali com trombofilia, com alguma outra questão de infertilidade, ainda não descobriu o que tem, mas tem sucessivas perdas gestacionais, estão em busca ali do seu arco-íris, estão em busca ali do seu positivo. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, conversasse com essas pessoas, dissesse como que é um processo para aquisição de trombofilia ou para aquisição da enoxaparina, quando a pessoa tem trombofilia, demora, não demora. Qual é a sensação? Explica pra gente o que é que você faz e o que é que você transforma na vida dessas pessoas. Certo. Então, você, mulher, que tem um sonho, né, de engravidar, ter seu arco-íris, ter seu colo cheio e precisa da enoxaparina e muitas vezes você fica até com medo de engravidar, até por conta das perdas, né, e também sem saber como vai conseguir arcar com esse valor que não é barato, saiba que seu plano de saúde, né, tem a obrigação de fornecer esse medicamento. A gente aqui, né, nesse grupo imenso Direito na Saúde, Flávia, né, a mentora da gente, levou uma tese que esse medicamento, a Enoxa, é um medicamento que está incorporado ao rol da ANS. Então, independente de ser domiciliar, ambulatorial, hospitalar, não interessa, você tem direito. Mas você só vai ter se realmente você buscar o seu direito e tem que ser na justiça. Porque, assim, eu acho que nem 5% das minhas clientes conseguiram de forma administrativa. Então, por mais, né, que seja um direito, você tem que fazer esse direito valer, porque senão ele não vai acontecer na sua vida. Sabe uma coisa que eu escuto muito, Jéssica, é o seguinte: mas tô grávida, positivei, preciso de enoxaparina. Mas é caro. Mas eu vou ter que comprar berço. Eu vou ter que comprar... E aí eu digo muito para todas as minhas clientes, eu digo o seguinte: meu amor, se você não tiver enoxaparina, não adianta você ter berço, não adianta você ter enxoval, você queira que essa criança durma no seu colo, no seu colchão, mas queira essa criança perto de você, porque se tem uma dor, é a dor de perder um filho. Infelizmente eu passei por isso 2 vezes e eu sempre digo isso para quebrar a objeção das clientes, porque elas ficam... É um mundo tão... A gravidez, né? É um mundo tão romantizado, né? Em tudo, porque romantiza a gestação desde o dia 1, esquecem dos enjoos, esquecem da indisposição, esquecem de um monte de coisa. Quando, na verdade, é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física para a mulher. Eu não estou dizendo que não tem ali a parte mágica, principalmente para quem tem uma trombofilia que perdeu, porque tem, mas não é só a parte boa. E muitas mulheres ficam protelando essa judicialização, seja porque acham caro, seja porque tem medo quando o plano é da empresa. Né? O que você diria nessas situações? Eu sempre digo, caro é perder um filho. Eu sempre falo isso, caro, vá por mim, caro é perder um filho. Porque é um custo emocional que simplesmente não volta. Mas você lida com isso no seu dia a dia? Como é que você desenrola isso? Eu não sinto muito elas achando que, tipo, é caro. Porque colocando na ponta do lápis, né? É muito barato, levando em consideração o custo do tratamento se você for comprar no particular. Fora que em muitos casos, né, tem alteração de dose e isso às vezes dobra o orçamento. Eu usei, Jéssica, 120 miligramas. Meu Deus, é muito. 120. Muita. O topo da dosagem. E já. Tem gente que acha que essa dose não pode, né? Que tem que ser até 40, topo do né? Topo do topo. E assim, não tem limite de dosagem, que vai dizer a dose, óbvio, é o médico. É o médico. Não tem outro caminho. Mas, assim, é o único caminho que você tem para ter segurança. Porque por mais que você tenha, né? Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela é médica. Inclusive, fiz um post dela essa semana. Acabei de ver que ela comentou. Ela é médica bem sucedida, só que o tratamento dela, se eu fosse somar tudo, dá mais de 60 mil reais. Olha só, eu usei 444 injeções de enoxaparina, porque eu precisei tomar 6 meses pós-parto, porque eu tive uma trombose na minha medula óssea. Meu Deus. Foram 444. Normalmente de 80 miligramas e depois 120. Meu tratamento dava mais de 80 mil. Pois é. Aí eu concordo com você. É caro pagar 2.300, 2.500, 3.000 numa ação? Não é. De jeito nenhum. Né? Mas
eu já tendo a cultura do advogado cobrar só no êxito, às vezes inicialmente traz essa percepção. Como que você lida com isso? E se as pessoas têm medo de, por exemplo, processar o plano e perder o emprego? Chega essa dúvida para você lá? Como eu tenho algumas clientes, né, que são da saúde, que tem um vínculo direto com o próprio plano de saúde, existe essa possibilidade de ter algum viés para o seu emprego, óbvio. Mas quando você trabalha numa empresa que contrata o plano de saúde, essa empresa não precisa nem saber que o processo existe. Sim. Não tem nada a ver. Óbvio, você trabalhar para um plano de saúde... É diferente. Aí é diferente, você está processando a empresa que você trabalha, né? Aí você pode judicializar contra o SUS. Contra o SUS, exatamente. É essa saída que a gente faz lá. Mas assim, levando em consideração o benefício, a segurança de dormir em paz, saber que você tem o seu medicamento, que não vai faltar, que você não vai precisar entrar em cheque especial, não vai precisar estar pedindo a doação, dependendo dos outros. Você vai ter a segurança de saber que você está fazendo o melhor, né, para que você tenha o seu filho, não tem preço. Tem não. Fora que tem outros medicamentos que a gente consegue também, que são até mais caros que a enoxaparina, como a imunoglobulina humana. Essa minha cliente, por exemplo, a gente conseguiu 4 medicamentos para ela. Entre eles foi a imunoglobulina. E o Lipofundi também. O Lipofundi também, que só a imunoglobulina, ela pagava 6.600 por mês. E daí a importância também de você ter médicos especializados e especialistas em gestação de alto risco, em protocolos de autoimunidade, que não é todo obstetra que chega até aí, né? Isso é muito triste. É a parte que mais me dói quando eu vejo. Me revolta. E a gente não pode entrar na parte médica, porque afinal de contas a pessoa é médico. Então, quando eu vejo que elas estão desassistidas, assim, na saúde em si, elas têm um diagnóstico, muitas vezes o médico do plano não faz a prescrição da enoxaparina. Porque tem medo. Ele dá uma receita, que a receita para judicializar não serve. Essa pessoa não tem, assim, um médico que realmente saiba, é aquela dose correta, eles passam 40 miligramas para todo mundo. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu sempre digo, vale a pena você investir num especialista. Eu tenho alguns médicos que eu já tenho muitos processos, né, que são pacientes deles. Então, eu digo, tem esses cenário, aqui. Aqui é fofoca de bastidor, tá? Cenário nacional, quais são os médicos que você indica para ver se são os mesmos que os meus? A doutora Fabi, doutora Fabi, doutor Rodrigo Berger. E também, agora, o Cláudio, acho que é Cláudio, lá do Rio Grande do Sul. Cláudio não chegou pra mim, não. Cláudio sabe quem também. chega? Leonardo de Goiás. Nunca nem vi a cara dele. Não sei se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, também não sei. E doutora Luane Barros, que é a minha obstetra, que é maravilhosa. Inclusive, em alguns casos, ela faz ali uma dobradinha com o Rodrigo, no protocolo da autoimunidade e tal. Inclusive, se você quiser depois, eu troco figurinha com você. Pronto. Maravilhosa. Eu digo que Clarinha hoje tá viva por Deus, obviamente, e por conta de Luane, porque Luane interviu ali. Eu não conheço, preciso conhecer, porque eu só tenho eu indico só esses 3, porque realmente é o que eu conheço, que chega pra mim. Grande maioria, doutora Fabi e doutor Rodrigo, né? A grande maioria. Pra mim já chega a maioria, doutora Luane e doutor Rodrigo, porque eu acho que o doutor Rodrigo é um... É nacional. Inclusive, na minha gestação, eu fiz consulta com ele. Ele é maravilhoso, ele, assim. E ele não atua somente nessas questões, né? Da gestação de alto risco, mas também a preparação do corpo para engravidar. A doutora Fabi também trabalha muito bem com isso. Até de forma mais natural, que é questão de alimentação e tudo mais. Que é importante, né? E doutor Rodrigo mais na parte cirúrgica. Então, eu, assim, super recomendo. Quando eu vejo, assim, às vezes chega cliente pra mim lá, lead, né? Chega o lead, assim, totalmente perdido. Digo, olha, você não tá precisando de mim, não. Tá precisando de um médico. De um médico. Você tá precisando de um médico. Também. Aí ela fica tão feliz. Ai, meu Deus, muito obrigada. Meu Deus, como você... E quando a gente bota na balança, vale muito a pena. Você faz uma consulta com um médico especialista, ainda que seja particular, que vai lhe cobrar ali entre 300 e 600 reais uma consulta, né? Mais ou menos assim, a média, um pouco mais, um pouco menos. Você paga os honorários, não daria um mês de medicamento. Pois é. Né? Não daria um mês de medicamento. Então, quando você bota ali o custo-benefício... Eu lembro que o meu protocolo foi Enoxa, de 80 a 120, foi Lipofundi, Ultragestan, né? Corticoide. O protocolo padrão. E Lipofundi foi o protocolo geral, porque a minha trombofilia é a SAF. E além da SAF, eu tenho anemia falciforme e tenho outro problema hematológico, que é a talassemia alfa. E você, então, com esse protocolo todo, ainda teve essa trombose?
Eu tive 2 vezes, quando o Pedrinho tinha 4 meses, quando Clarinha teve 4 meses, foi uma trombose na medula óssea. Aí eu fiz 2 anos de quimioterapia com TEPEV. Meu Deus do céu. Foi. E estamos aqui hoje, graças a Deus. Foi então, milagre, né? quando a gente forma mais pessoas como você, assim, para trabalhar nesse propósito de literalmente, levar a vida à mulher, né? Porque a mulher que sofreu 1 perda, 2 perdas, 3 perdas, às vezes ela está desacreditada dela mesma. Com certeza. Ela se sente menos mulher, ela se sente hipossuficiente, isso gera problema no casamento, isso gera problema na autoestima. E você vem fazendo isso com muita maestria, assim. Obrigada. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse para a sua cliente final, para depois a gente fazer um cortezinho, você divulgar no seu Instagram, que essas negativas de tratamento domiciliar, de roda ANS, não é para acreditar. Dá um recado ali para esse público. Então, futuras mamães que desejam ter seu colo cheio, sempre desconfie das negativas dos planos de saúde. Eles podem mandar aquela carta gigante, cheia de coisa, que está no rol, que é domiciliar e que é isso. Sempre desconfiem. Procure um advogado especialista. Mande essa negativa, a gente faz a avaliação, a gente tem a possibilidade de te ajudar antes mesmo de engravidar, com os exames, né, necessários para o diagnóstico, depois com o tratamento e muitas vezes, né, também, como a trombofilia gera muitos partos antecipados, tem também a necessidade, às vezes, de intervenção médica para esse bebezinho. Então, a gente pode ajudar vocês em todas essas fases e vocês não devem confiar nessas negativas sempre, sempre, sempre. Acho que mais de 90% dos casos é uma negativa abusiva, né? Você tocou num ponto interessante. Às vezes a pessoa tem um nenenzinho prematuro e ele precisa ir para a UTI. E o plano costuma negar ou querer cobrar. Como é que a mãe deve se portar nesses casos? Cabe uma ação para obrigar o plano a custear o tratamento para a criança? Cabe uma ação imediata, né, com liminar, porque assim, aquela criança, quando ela nasce, ela está dentro do plano de saúde da mãe durante 30 dias. E é muito importante, pouca gente sabe disso, fazer a inclusão dessa criança como dependente antes dos 30 dias, para não ter questão de carência. Mas essa situação de UTI, independente do tipo, quebra a carência. Então, assim... É urgência, né? É urgência, então tem como resolver isso em horas. A gente já resolveu em horas essas situações. Inclusive no final de semana, né? Plantão. Porque existe o plantão. Amo então, entrar com demanda no plantão judiciário. Não, 3 horas está tudo resolvido. 3 horas, e se a gente consegue cirurgia, consegue injeção, consegue internação, consegue tudo. Então, assim, não tem essa de não cobrir. A gente está falando de uma situação de urgência que não dá para esperar, a saúde não espera. Então, os pais, né, precisam estar atentos de sempre não, vou brigar aqui, eu vou Teve reclamar negativa... aqui. 90% das vezes a negativa vai estar errada. E vai ter que judicializar, porque o plano vai negar porque ele quer economizar suas custas. E outra coisa, entrou com o processo, conseguiu o medicamento, conseguiu o tratamento, essa pessoa pode ter direito à indenização? Pode, depende muito também do estado, né? Depende muito do estado. Tem estados que a gente consegue mais indenizações, tem estados que a gente não consegue muito. Eles dizem que tem a controvérsia na negativa, então a gente não consegue. Mas eu acredito, né, que aqui no Nordeste... Nordeste praticamente todo positivo. Todo positivo, e para a indenização também. Tiraria ali o sul do país, Mato Grosso do Sul, talvez... Minas dividido. De vez em quando. Mas eu acho, escreva o que eu estou dizendo, eu acho que para a Enoxa, esse dano do Rio Grande do Sul, esse dano do Paraná, de Santa Catarina, que os tribunais normalmente não dão, vai começar a reverter depois da DI 7265. Por quê? Vê se você acompanha comigo. O grande argumento que eles usavam para não dar a indenização é porque não estava no rol. Com a tese que a gente utiliza, está no rol. Está no rol. Inclusive, o ministro Barroso, no seu voto lá para o parágrafo 11º, confirmou. Então, agora, o que é que a gente faz? Quando o cliente, a gente vê que a justiça é gratuita e não vai ter uma sucumbência ali, antes eu já nem colocava. Agora eu estou colocando. Porque agora não é negativa porque não está no rol. Está no rol. Então, eu estou provocando ali, eu estou
Ontem, eu, Pra ver se a gente inclusive, muda esse antes de vir entendimento. pra cá, a última coisa que eu fiz foi fazer embargo de declaração numa tua sentença. A última coisa, eu digo, eu vou fazer isso agora. Eu queria deixar pra advogada fazendo, eu vou fazer isso agora, porque eu fico logo Livre. livre. Eu digo, eu quero resolver isso agora, porque ele simplesmente, né, disse, não é porque é domiciliar, isso aqui mais, isso aqui, não. Você nem avaliou. A tese. Nem avaliou a tese da incorporação automática, também não falou sobre a questão do voto do Barroso, né, nesse parágrafo 11. Você não falou nada disso, cadê? Eu quero que você... Fale aqui. Eu quero que você fundamente, porque você não vai aplicar isso daqui, que é uma decisão, inclusive, obrigatória. Sim, De vinculante. aplicação, porque a gente não é obrigado a cumprir todos os requisitos da DEI, porque o juiz também não é obrigado a falar sobre todos os nossos tópicos que dá a causa ganha pra gente. Que são relevantes na tese, né? Exatamente. Não, fez certíssimo. Jéssica, queria agradecer. Por mim, eu ficava aqui mais 3 horas falando sobre posicionamento, sobre vendas, sobre trombofilia. Queria agradecer muito. Saiba que você traz muita luz para o nosso podcast. Eu tenho certeza que o advogado que vai sentar e que vai assistir vai sair desse podcast mais motivado, vai sair instigado a produzir, vai ter você como exemplo, vai ter você como inspiração. Tenho certeza também que se uma gravidinha estiver assistindo, vai entender que muitas vezes essa negativa, ela não é o fim, ela é um começo de uma gravidez com segurança, com paz, com tranquilidade. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Vamos marcar mais episódios. Com certeza. Tá? Quero que você se despeça aqui do seu público e do público que está assistindo, deixando um recado que você acha pertinente para um advogado ou para uma gravidinha novamente. Primeiramente, quero agradecer a você, né, pelas oportunidades, tantas oportunidades, né? E essa daqui está sendo uma que eu tô amando, amei participar disso daqui. E agora para vocês, muito obrigada também por ter acompanhado a gente aqui. E que vocês, né, para os advogados, né, que superem essa vergonha, porque eu sei que a maioria dos casos é vergonha e falta de organização. Se você colocar como prioridade, dá para fazer tudo. Não é você estar ali no digital, que você está deixando o processo de lado, deixando coisas importantes de lado, porque isso aqui faz parte do trabalho. Então, tem que ter um tempinho para isso. E você, minha gravidinha, né, as minhas gestantes, minhas mamães, saibam que estou aqui para ajudar vocês nesse sonho, porque essa advocacia que eu mudei de rumo, né, foi justamente para isso, para transformar vidas, realizar sonhos e para vocês terem a felicidade completa como eu tenho, né, com os meus 2 filhos, que eu tenho certeza que é o melhor presente de toda mulher. Então, para todos vocês, muito obrigada pelo carinho desse episódio e acompanhe o nosso próximo episódio do podcast Saúde em Foco. Até lá!